Você já se sentiu como se a vida estivesse te cercando de todos os lados? Como se preocupações, cobranças, tanto internas quanto externas, e dores tentassem roubar a única coisa que você luta para ter, que é a sua paz? Olha, a verdade é que a paz não é a ausência de problemas, que isso fique bem claro. Paz não é ausência de problemas, senão ninguém teria paz. Mas paz é uma força interior, em meio às tempestades. É o que mantém a gente firme quando tudo ao redor balança. É o que nos permite respirar fundo e seguir em frente, mesmo quando a gente grita para desistir. A palavra de Deus diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. E isso inclui viver em paz com você mesma e com as outras pessoas. Por isso, proteger a nossa paz, amadas, não é egoísmo, é sabedoria emocional e espiritual. Quando você protege a sua paz, você protege a sua clareza, sua fé e a sua capacidade de avançar. Então, quantas vezes a gente fala assim, ai, que perturbação? Quantas vezes você já escutou essa exclamação de você mesmo ou de outras pessoas? Imagino que você possa perceber que uma vida perturbada é o contrário do princípio da paz. Ter os problemas não significa ter uma vida perturbada. E aí a gente tem que começar a separar as coisas. E lembre, paz e preocupação são inimigas. Elas não combinam, porque veja, a paz está diretamente ligado a ter uma vida em abundância com Deus. Então, Salomão, ele prosperou mais do que Davi não prosperou. Por quê? Porque, acima de tudo, ele tinha paz em todas as fronteiras. A palavra deixa claro isso. E quanto hoje nós sabemos das nossas fronteiras, conhecemos os nossos limites e o quanto nós temos paz nas nossas fronteiras. Isso é muito profundo para a gente começar a pensar. Porque muitas vezes nos falta saber, inclusive, quais são os nossos limites, as nossas fronteiras, para que nós possamos proteger a nossa paz. E ao falar de proteger a paz, muitas vezes nós fazemos coisas de se isolar, de romper relacionamentos. Nós vamos por caminhos, muitas vezes, de quebra e não por caminhos de autoconhecimento, de preservar a unidade. Então, é interessante que você, eu, aqui prestamos atenção e começamos a avaliar como está o nosso coração, porque vamos ser honestos, quem de nós nunca errou em uma tarefa simples porque a mente estava preocupada com algo maior, com aquela preocupação, ou tentou se concentrar em algo importante, mas os pensamentos estavam dominados pelo medo, pela raiva, pela preocupação, pela mágoa. Tudo isso tira a nossa fé. Tudo isso tira a nossa paz, sabe? Então, a gente não resolve nem o problema que está aqui na nossa mente, porque esse problema escurece também para resolver os probleminhas. Nós ficando com a mente focada no problema, nem as coisas pequenas vamos conseguir resolver e isso vai trazer para nós um peso, um estresse emocional muito grande. Então, para a gente fazer uma síntese, paz é uma força silenciosa. Ela não é fraqueza, pelo contrário, é uma força dentro de nós. Paz é a base da vida em abundância que Cristo nos deixou. Ela é combustível para a gente ter clareza, para tomar decisões, para fazer escolhas assertivas e para avançar. Paz é a atmosfera onde a fé floresce. Como que nós vamos crescer sem paz? Problemas sempre vão existir, que isso fique claro, sabe? Todos nós enfrentamos desafio ao longo da vida nessa terra, não tem como. Algumas pessoas, inclusive, que cruzaram o nosso caminho, deixaram marcas profundas, deixaram traumas. Por isso que nós temos que tratar das nossas feridas emocionais. Senão elas sempre vão estar lá ecoando e nos tirando a paz.
Então, nós temos desafios constantes que roubaram a nossa paz. Veja, até na hora do nascimento, nós tivemos que ter os desafios para vencer tudo. Tivemos que respirar sozinhos, depois aprender a nos alimentar, a andar, a escrever, enfrentar perdas, cobranças e responsabilidade. Você percebe como o tempo, as adversidades na nossa vida, elas vão mudando, mas elas nunca deixam de existir. Então, não espere uma vida sem desafios. Não espere uma vida sem problemas, tá? Na vida adulta, a gente esperava que sejamos mais capazes de cuidar de várias coisas, né? E nós temos muito mais responsabilidades, claro, porque nós temos trabalho, estudo, família, relacionamentos, a área espiritual, a área emocional. Mas a verdade é que nem todos conseguem dar conta de tudo. E é verdade que isso nos pesa. Por isso que nós temos que conhecer também os nossos valores essenciais, para ver aonde nós vamos aplicar a nossa energia. Vocês, cada vez que eu falo, vocês percebem que eu falo muito sobre autoconhecimento? Porque sem ele eu vou ficar à deriva, sem ter essa regulação, porque o autoconhecimento vai me trazer regulação emocional. Então, isso é uma construção interior. E veja, e são frutos de escolhas diárias, não das circunstâncias perfeitas. Não espere que vão ter circunstâncias perfeitas, tá? Então, nós também temos o autor do livro, que nós estamos no 5º princípio, que é o princípio da paz, a reflexão sobre isso, do livro Princípios Milenares de Tiago Brunet. Ele diz que existem 2 formas antagônicas de buscar a paz, que nós vamos lá para buscar a paz. Uma delas é o senso comum e a outra é os princípios milenares, aonde nós estamos focando. Mas vamos ver um pouquinho sobre o senso comum. Olha, geralmente a nossa mentalidade ela é reativa, porque a nossa cultura, a nossa criação é uma cultura reativa. Então, se você não fizer isso, menina, você vai apanhar. Então, é sempre uma reação. Então, nós tendemos a ter ouvido e também muitas vezes falamos e pensamos aquelas frases, né, que já ouvimos várias vezes. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Foi ele que começou, não fui eu, então agora ele aguente. Pode vir quente que eu estou fervendo. Você quer brigar? Então venha. Então você percebe que esses pensamentos eles são guiados pelos achismos, pelas emoções descontroladas, pelo orgulho ferido, pela falta de clareza e autoconhecimento, e isso acaba transmitindo mensagens perigosíssimas. Então, querendo dizer assim, se você não revidar, é bobo, frouxo ou fraco. Então, eu tenho que estar sempre revidando o que me acontece, porque senão eu vou ser uma fracassada. Eu não vou atingir o que eu quero. Então, olha essa mensagem perigosíssima que está atrás do senso comum. Na prática, amadas, o senso comum foca em preservar a reputação, mas a reputação não sustenta a paz e não sustenta a autenticidade de uma identidade clarificada em Cristo Jesus. Somente os princípios espirituais, os princípios eternos, podem fazer isso para conosco. Então, veja, o caminho desse princípio milenar é o quê? Está na palavra, em primeiro lugar. Ela opera na contramão da lógica do senso comum do mundo. Porque a palavra ela nos orienta que aonde há ofensa, a gente escolher perdoar. Que aonde é guerra, a gente escolher ter paz. Que aonde há ruído, a gente escolher silêncio e sabedoria. Mas como fazer tudo isso? É por etapas e por passinhos e passinhos. E ter essa comunhão íntima com o Senhor. Filipenses 4:7 nos diz assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, você vê que vai sair do senso comum? Vai sair dos meus achismos? Então, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós que estamos aqui na comunidade Mulheres com Propósito, na jornada da mulher plena, nós estamos aprendendo a manter a nossa paz. E lembre-se, paz não é passividade.
mas é uma força espiritual e emocional. Isso se chama maturidade. É escolher a batalha que vale a pena renunciar e aquela que vale a pena realmente entrar. E entrar para crescer e multiplicar. Sabe? Nós vemos na Bíblia Abigail, a mulher que agiu com extrema sabedoria. Abigail, vocês lembram dela? Ela era esposa de Nabal, está lá em 1 Samuel 25. Era um homem tolo que ofendeu a Davi. O próprio nome dele já diz isso, né? Davi ele ficou irado e queria matar, mas Abigail, ela não entrou no senso comum. Se ela tivesse entrado, gente, ela teria, ou como mulher, vou ficar calada, eu não posso afrontar o que meu marido fez, deixa ele que fez isso, senão eu vou orar a Deus, pedir para essa tragédia não acontecer. Tudo bem, tem que orar sim, mas nós temos que buscar fazer as coisas com sabedoria e paz no coração, e ela tinha que ser rápida, porque Davi já estava vindo com os seus homens. E por que ela foi tão rápida e assertiva? Porque ela já tinha esse autoconhecimento, ela já tinha essa intimidade com Deus, ela sabia da história de Davi, ela sabia do que acontecia fora da sua casa também. E os seus servos, inclusive, tinham liberdade de chegar até ela. Então, você vê que ela tinha um relacionamento diferenciado. Então, nós vemos a sabedoria dessa mulher, porque ela foi ao encontro de Davi, falou com mansidão, levou provisões e palavras de reconciliação e impediu um banho de sangue. E o resultado disso, a gente sabe, né? Que ela teve paz, ali todos tiveram paz e ela foi honrada. Então, Abigail é um exemplo vivo de alguém que escolheu os princípios milenares acima do impulso reativo. Imagine uma mulher nessa época sair sem permissão do marido para encontrar lá aquele a quem ela ofendeu e ainda dizer, olha, meu marido é tolo, não sabe o que fala, tudo. Então, imagine, essa atitude dela foi de muita coragem, porque Davi também poderia não ter aceitado nada do que ela falou. Poderia ali falar assim, você é igual ao seu marido, você veio aqui aplacar só porque sabe que agora eu vou lá matar todo mundo. Tá? E nós também temos uns exemplos na história maravilhosos. Vocês conhecem a história de Mahatma Gandhi? A força da não violência? Gandhi, amadas, enfrentou um império inteiro sem levantar armas. Enquanto o senso comum dizia assim, resista com força, ele resistiu com paz e firmeza interior. A atitude dele desarmou inimigos e inspirou milhões, mostrando que a paz é poder e não fraqueza. Puxa, eu já assisti esse filme do Gandhi umas 2, 3 vezes e eu ainda quero assistir mais vezes. Cada vez que eu assisto, eu ganho as pepitas de ouro, sabe? Reanima meu interior. Então, nós temos que ver quais as aplicações para nós no dia a dia. Então, nem toda batalha, amada, merece a nossa energia. A paz ela é mais valiosa do que provar que você tem razão. Reagir de acordo com princípios traz descanso e honra. Agora, reagir por impulso vai trazer desgaste, vai trazer peso. Veja, a paz não vem de você ter tudo no lugar, tudo certinho, arrumadinho. A paz vem de você estar no lugar certo. E qual é o lugar certo? O lugar certo é no centro da vontade de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz não é um sentimento, é um estado em que nós vamos ficando quando nós tomamos decisões alinhadas ao propósito e aos princípios de Deus. Então veja, mais uma vez eu quero ressaltar, a paz não é passividade, é uma construção ativa. Muitas vezes a gente associa a paz a um sentimento passageiro, como se fosse algo que sentimos quando tudo está calmo. É gostoso quando tudo está calmo, não é? Mas nós temos que saber que além disso, existe aquela paz que nós vamos ter que ter no dia a dia,
que são mediante os caos da vida, né? Porque a paz verdadeira não vai depender das circunstâncias perfeitas, e sim de decisões firmes baseadas em valores inegociáveis. Você sabe quais são seus valores inegociáveis? Então veja, paz também não é ausência de conflitos. Você vai ter que confrontar situações que aparentemente naquele momento estão tirando a sua paz, para você confrontar e depois ter paz. Abigail confrontou a situação junto a Davi. Então, paz é um estado interior estável diante do conflito. Eu saber o que vou fazer. E quando você toma decisões alinhadas com seus princípios, por isso que é muito importante a gente conhecer realmente quais são os nossos princípios. E muitas vezes nós estamos negociando os nossos princípios por medo, por mágoa, por feridas não tratadas. Por isso que muitas vezes a gente fica tão chateados conosco mesmo, tá? E aí, quando a gente começa a perceber isso, nós vamos deixando os nossos valores e princípios mais palpáveis e vamos sendo mais fiéis a eles. E a paz, a palavra de Deus diz que é aquela que excede todo o entendimento. Então, vai exceder o que eu penso, vai exceder os meus medos. Para isso, eu tenho que guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. E como eu guardo? Tendo essa intimidade, buscando ajuda. Aqui, na comunidade, nós trabalhamos isso, para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus por meio do conhecimento da nossa alma e levando ela para ser curada na presença de Deus, né? Então, a paz também, quando a gente planta a paz, o que a gente vai colher? Recompensas. Só que muitas vezes a gente não vê essas recompensas tão rápidas. Então, calma, sabe? A paz, ela vai ter efeito sim multiplicador, só que muitas vezes você não enxerga ela tão rápido, porque tudo que você planta tem um tempo. Tem um tempo, e quando você planta, você tem que continuar cuidando, regando, tirando as pedras, as ervas daninhas. Não é plantar só uma vez, é realmente ter uma disciplina em cima disso, tá? E o livro também nos traz, nessa reflexão, que há 3 verdades sobre a paz. E ele diz, a primeira verdade é: não pague o mal com o mal. E a gente tem um versículo que nos leva a isso, né? Para a gente fazer o bem apesar do mal. Então veja, a primeira reação de quem nos fere, o que é? É a gente revidar. Mas ao fazer isso, o que a gente deixa? A gente acaba ficando na posição de vítima, ou melhor, quando a gente quer revidar o mal que alguém nos fez, a gente quer deixar de ser a vítima e se tornar o quê? Ali o agressor. Por isso que no início a gente é ferido, mas ao buscar se vingar, a gente passa o quê? A ferir. Então a paz nesse momento ela vai se afastar, porque nós vamos ter a intenção de fazer o mal. Não estou dizendo que nós vamos ser passivos ao que fazem conosco, mas nós temos que perceber por que eu estou agindo daquela forma e por que o outro agiu, quais foram brechas que eu dei para o outro fazer isso. Então veja, responder o mal com o bem não é fraqueza, é um outro ponto dessas 3 verdades. A primeira, não apague o mal com o mal. A segunda é não responder o mal, a segunda é responder o mal com o bem, não é fraqueza, é força interior. Então, significa o quê? Não deixar que a dor molde quem você é. Amados e amadas, como nós temos deixado a dor moldar quem nós somos. Então, nós temos que observar se nós estamos sendo refém do outro, mediante a dor que muitas vezes ele cutuca que já está em nós. Então, começamos a observar isso. E aqui a outra parte é resposta que você dá à crise é sua responsabilidade. Nossa, mas tudo é nossa responsabilidade? É, porque na realidade a gente tem que olhar para dentro de nós e ver por que eu estou reagindo dessa forma. O que me leva a reagir dessa forma? Não estou dizendo que nós não ficamos indignados com a injustiça, que o mundo jaz do maligno, ele está permeado disso. Agora, como eu vou escolher viver
aqui nesse mundo. Isso está nas nossas mãos. E aí, quando a gente fala isso, muitas vezes vem a palavra resiliência, né? E a resiliência, amados, é suportar a pressão sem quebrar. Mas existe uma outra coisa que vai além da resiliência, que é a antifragilidade. Sabe o que é? É sair mais forte dos abalos. Exatamente o que a paz interior permite. A resiliência é você ser forte, aguentar a pressão sem quebrar. Eu acho até duro isso. Mas a partir do momento que eu vou aprender com o que aconteceu, preservando a minha paz, isso não tem preço. Tá? E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê José. José, ele foi traído pelos irmãos, vendido, foi escravo, foi preso injustamente, mas ali ele escolheu o caminho da paz. Aonde ele passava, ele deixava rastro de dignidade, rastro de paz. Ele não deixava rastro de revolta, rebeldia, discussão. Pelo contrário, ele deixava um rastro de paz que culminou em perdão dos seus irmãos, de abraçar seus irmãos. Ele transformou a ofensa em oportunidade de redenção, porque acima de tudo ele viu que os irmãos fizeram estava no propósito para ele ser ali o segundo depois de Faraó. Então ali ele rendeu-se ao Senhor. O quanto nós estamos rendendo ao Senhor. E também não tem como eu não falar um pouco do Nelson Mandela, porque o Nelson Mandela ele ficou 27 anos preso de forma injusta. E ao sair, ele poderia sair cheio para buscar vingança, mas ele escolheu a reconciliação e o bem comum. Essa decisão, gente, não apagou a sua dor, não, mas impediu que a dor dele multiplicasse, frutificasse e impediu que a dor dele definisse o futuro de uma nação. Olha só, de uma nação. Então, a paz, ela tem uma força indescritível. E lembrando, paz não é sentimento, é um estado em que a gente vai ficar quando toma decisões alinhadas aos propósitos e princípios. Por isso nós temos que conhecer esses propósitos e princípios. E lembrando novamente das 3 verdades, não pague o mal com o mal. Então lembre-se do versículo de Romanos 12, 21. Não deixe-se vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Tá? Deixe de ser apenas ferido e passa a ser quem fere, quem paga o mal com o mal. Tá? Agora, outro princípio que nós temos da verdade é quem não aprende nos momentos difíceis sofre à toa. Estou trazendo agora de outra forma mais sucinta. Então, veja, não pague mal pelo mal. A segunda verdade, quem não aprende nos momentos difíceis sofre à toa. Ai, que coisa! Então, vamos aprender a resiliência, sim, mas vamos aprender a antifragilidade, sair melhor do que a gente entrou naquele problema. E a terceira verdade, que eu acho isso muito forte, e já vou adiantar que essa terceira verdade tem muito poucas pessoas, porque são os pacificadores. Pacificadores são raros, mas eles são poderosos. Então veja, todos querem viver em paz, mas poucos de nós somos pacificadores. Como eu falei já anteriormente, Abigail é uma pacificadora. Ela poderia ter alimentado a guerra, mas ela é pacificadora, ou ela poderia ser ali passiva. Tá? Nós temos a história de Martin Luther King, um outro pacificador que lutou contra as injustiças com o poder da paz ativa. Também falei de Mahatma Gandhi, do Nelson Mandela. Então, esses exemplos nos mostram o que são pessoas pacificadoras. E a palavra de Deus fala tão claro sobre os pacificadores, né? Ó Senhor Jesus, como nós precisamos aprender e lembrar que a paz é uma semente e também um presente. Gente, a paz não é um presente? Por isso que em Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica, seja conhecido por Deus os nossos pedidos, sabe?
porque é assim que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações, porque nós temos que primeiro não andar ansiosos e realmente levar ao Senhor tudo isso. E o Senhor diz lá para nós em João 14 assim: deixo com vocês a minha paz dou vocês. Não a dou como o mundo a dá. Então não perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Nossa, se a gente pegar cada versículo desse, comer, ruminar, substantificar em nós, como Deus vai operar fortemente no nosso interior. O que Jesus nos dá, gente, o mundo não pode tirar. Mas nós podemos permitir que situações, pessoas e emoções roubem o acesso a esse presente. Por isso que a paz ela precisa ser cultivada. E nosso coração aí, né? Guardar o nosso coração. Assim como a gente cultiva uma sementinha boa no solo. E para isso nós temos alguns caminhos, né? Nós temos a oração e gratidão. Nossa, mas gratidão, sim, gente. A gratidão, ela é uma das sementes melhores para cultivar a paz, para cultivar essa semente da paz. Ela traz alívio emocional, clareza espiritual. Olha, ela reduz a ansiedade, ela vai fortalecer a fé e ela vai dar capacidade de enxergar além do caos. Então, a gratidão e a oração elas têm todos esses benefícios. Vai reduzir, olha, os sintomas de ansiedade e depressão, que hoje o Brasil é número 1. Vai dar regulação emocional. Isso significa que vai fortalecer as nossas redes neurais ligadas à esperança e à resiliência. Em outras palavras, gratidão e oração não são fuga da realidade, não é para os fracos. São ferramentas reais de transformação interior. E a paz, acima de tudo, é uma escolha ativa, tá? Não é passividade. É como você semear a paz e ali você está trabalhando para que o mundo realmente viva melhor. E esse mundo começa aí dentro de você. Então, a paz não depende das circunstâncias. A paz depende de você permanecer em Cristo, apesar delas. Por isso, viver em paz vai te exigir escolher a quem você vai dar ouvido diariamente. Filtrar as batalhas que vale a pena você entrar. E reagir a partir dos princípios milenares e não das emoções. Por isso que o autoconhecimento, para eu saber ali regular as minhas emoções, que é a inteligência emocional, e aí nesse ponto o papel do autoconhecimento na manutenção da paz. Para muitas de nós, especialmente nós mulheres acima de 45 anos, as batalhas mais intensas não são as externas, não, são as internas, são mágoas acumuladas, sentimento de injustiça, sobrecarga emocional, feridas antigas, podem ser portas abertas, ou digo, é porta aberta, pelas quais a paz ela vai se esvaindo, vai embora. Então veja, quando nós trabalhamos aqui nos autoconhecer na comunidade Mulheres com Propósito, essa é a ferramenta que vai permitir identificar onde estão essas portas abertas em nós. E quando nós entendemos por que determinadas coisas nos ferem muito mais, aí nós vamos passar a reconhecer esses gatilhos emocionais, a reagir de forma mais madura, que é a regulação emocional, e escolher respostas alinhadas aos princípios e não aos impulsos. Quanto de nossas respostas, de nossas decisões são por meio de impulsos? Então, vocês percebem que sem conhecimento nós vamos reagir no piloto automático? E com autoconhecimento escolhemos com consciência? Então, amadas, na psicologia esse é o processo chamado de autorregulação emocional. Vai reduzir a reatividade, vai fortalecer a estabilidade interior e vai ampliar a sensação de segurança. Quem não busca segurança? Condições essenciais para manter a nossa paz,
mesmo em cenários adversos. Então veja, Jesus ele dormia naquela tempestade, ele sabia em que ele cria, ele sabia o propósito dele. Então, viver em paz é uma prática diária. Então nós temos que orar com intencionalidade, cultivar a gratidão, identificar os nossos gatilhos emocionais, lembrar do presente recebido, que é a paz de Deus. Puxa, esse é um grande presente. E escolher não reagir, mas alinhar as nossas ações aos princípios de Deus. Então veja, as batalhas que Deus envia servem para nos promover e não é para roubar a nossa paz. Já as batalhas que nós mesmos provocamos ou entramos nos tiram do foco e aí a gente perde o quê? A paz. Então, quais batalhas você tem entrado? São batalhas que Deus permite, que têm um propósito, ou são batalhas que você tem provocado? Saiba, nessa jornada nós estamos buscando cada dia mais ser mulheres sábias para aprender a discernir se a luta que nós estamos travando nasceu lá no céu ou foi criada nessa alma ferida que a gente não permite ser tratada. Muitas das nossas lutas são da nossa alma ferida e a gente fecha os olhos para essa alma ferida. Então veja, a verdadeira paz nunca é abalada pelas batalhas divinas. Ao contrário, ela é fortalecida por elas. Então a paz, ela traz recompensas. Ela protege o coração e a mente. Ela traz estabilidade emocional e espiritual. Ela fortalece decisões e relacionamentos. Ela abre caminhos seguros para o futuro. Então a paz é uma herança espiritual que Jesus nos deixou. Não vamos abrir mão dela. E ela vai se tornar nossa fortaleza na nossa caminhada. Agora, nós temos que ter disciplina, porque só a disciplina é capaz de acelerar o amadurecimento e o ressurgimento de resultados positivos. Porque, veja, a paz não é ausência de movimento, é uma consistência emocional, tá? Então, a paz não é eu me isolar, subtrair, pelo contrário, é eu trabalhar todos esses aspectos, tá? Quem se disciplina, amados, vai buscar a paz e vai colher frutos de estabilidade, de abundância e de liberdade interior. Então, lá em Isaías 26:3 diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, quanto nós temos confiado no Senhor? Nós, mulheres que estamos nessa jornada da plenitude, vamos discernir as batalhas que vale a pena, proteger a paz como um tesouro, aprender como se protege essa paz, para a gente caminhar com leveza, porque na vida vai sempre trazer desafios, não tem como, mas são as batalhas internas que vão definir o nosso destino. Aquela paz, a paz realmente que vem de Deus, não vai depender das circunstâncias. Ela é uma escolha diária, uma decisão firme de viver alinhada ao seu propósito. Por isso que é interessante a gente conhecer qual é o nosso propósito, os nossos princípios, porque são eles que sustentam a nossa fé. E nós estamos aqui aprendendo qual é o nosso propósito e quais são os nossos princípios. Veja, nós sabemos agora que nem toda batalha vai merecer nossa energia, que a paz vale mais do que ter razão e que a fé floresce em ambientes onde a paz é guardada, a paz é cultivada como uma semente boa. E porque nós sabemos agora que essa paz que excede todo entendimento, ela que vai guardar o nosso coração, e no nosso coração tem os nossos amores. Ela vai guardar a nossa mente, e na nossa mente tem as nossas lutas. E isso tudo é em Cristo. E se você deseja aprender a viver com essa paz na prática, mesmo em tempos difíceis, venha para a comunidade. Se você ainda não está na comunidade, Mulheres com Propósito, venha caminhar junto conosco, fortalecer a sua alma, alinhar a sua fé e construir uma vida aí de uma mulher plena nessa jornada que nós estamos. Te espero, o link está aqui na descrição para você vir fazer parte da comunidade. E se esse vídeo te abençoou, abençoe outras pessoas também.
Mande para outras mulheres, curta, comenta, se inscreva no canal. E eu te aguardo no próximo Princípio Milenar. Até mais!